Aleluia. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a casa do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir da casa de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Amém. Podeis tomar assento. Glórias a Deus, meu querido irmão. Nós queremos falar nessa noite do primeiro personagem que nós vamos falar durante cada domingo. Hoje nós vamos falar sobre Obed-edom. Para nós entendermos um pouco essa passagem que nós acabamos de ler, Deus, ele disse para Moisés, enquanto eles estavam saindo do Egito para a terra de Canaã, Deus disse: Moisés, você vai construir uma arca. Era uma caixa de madeira, e você vai revestir de ouro toda a caixa de madeira, e aí então em cima você vai construir um propiciatório, que seria 2 querubins, todo de ouro. E essa arca, ela representava a presença de Deus, representava a Shekinah de Deus. Então aonde o povo de Israel ia, a arca ia na frente. O que era a arca? A arca representava a presença de Deus. Se tinha a arca do concerto, tinha a presença de Deus. Se não tinha a arca, não tinha a presença de Deus. Só que esta arca, ela acompanhou o povo de Israel por 40 anos no deserto, acompanhou Josué na tomada da terra prometida, na conquista da terra prometida. Ela continuou com os juízes que vieram depois de Josué. Sempre a arca da aliança, a arca do concerto, é a arca que simbolizava a presença de Deus. Ela estava ali no tabernáculo, e sempre estava ali a presença de Deus. Mas um dia lá, já nos tempos de Eli, uns dos juízes, o que aconteceu é que a arca, o povo de Deus, o povo de Israel, estava perdendo as batalhas. Aí alguém chegou e disse assim: então por que a gente não traz a arca para a batalha? E eles levaram a arca lá para a batalha contra os filisteus. O que acabou acontecendo? Os filisteus venceram o povo de Deus. O povo de Deus estava totalmente desviado de Deus, estava andando em desobediência a Deus, e a arca, os filisteus, os inimigos de Deus, tomaram a arca. Eu não vou entrar em mais em detalhe, eu vou entrar em detalhe de que essa arca, aí então passou todo o reinado de Saul, primeiro rei de Israel, e aí então veio Davi como rei de Israel. Então Davi disse: olha, eu preciso da presença de Deus aqui no meu reinado, então nós vamos buscar esta arca.
Então essa arca, os filisteus já tinham devolvido a arca. A arca, ela estava na casa do homem chamado Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. E aí então Davi disse: nós vamos lá buscar a arca. E ficaram todos animados. 31.000 pessoas foram lá. Vamos lá na casa de Abinadab e nós vamos trazer a arca, que simboliza a presença de Deus, para o reinado de Davi. E eles chegaram lá e colocaram a arca num carro novo, puxado por bois. E aí então colocaram a arca ali em cima, e os bois começaram a levar aquela arca. E Uzá e Aiô, eles, os filhos de Abinadab, eles foram ao lado, cuidando da arca. E quando chegou em certo momento, os bois tropeçaram e a arca ia cair do carro. Quando a arca ia cair, Uzá, ele não contou tempo, ele foi proteger a arca, e ele encostou a mão na arca, e ali mesmo ele foi morto por Deus. Nós não vamos entrar em detalhes por que Uzá foi morto, tá? Mas diz aqui, a palavra de Deus, é por causa da irreverência. Para transportar aquela arca que simbolizava a presença de Deus, não era de qualquer maneira, não é simplesmente fazer um carro novo, vamos transportar, mas tinha que ser transportado no ombro dos sacerdotes. Mas esse não é o foco da história hoje. O foco da história é que quando aquela arca ela vai cair, daí então morre Uzá, Davi diz: pode parar tudo. Por quê? Porque nós não vamos levar mais a arca para o meu reino, para Jerusalém. Ficou com medo de continuar e Deus matar mais pessoas. E ele disse: nós temos que deixar a arca em algum lugar. No caminho é que não pode ficar. Nós vamos deixar a arca em algum lugar. E aí então, o que fazer com a arca? Eles olharam, e na estrada, no caminho que ia para Jerusalém, tinha um homem que morava à beira daquele caminho. Talvez ele morava numa casa bem simples. Ele era um homem que até então não existe o nome dele na Bíblia, a partir de agora que existe. Mas era um homem que estava lá na sua casa, e não demora ele recebe Davi, o rei Davi na sua casa. E o rei Davi, ele diz: olha, é o seguinte, nós estamos transportando a arca do Senhor, nós queremos transportar para Jerusalém, mas não temos condições, porque Deus já matou alguém. Então nós precisamos de uma casa, para que essa arca fique dentro da casa. E aí Obed-Edom, ele disse: então a arca pode ficar aqui dentro de casa, eu vou arrumar um lugar para esta arca aqui dentro de casa. Quem era Obed? O nome Obed significa servo. Edom era os descendentes de Edomitas. Os Edomitas eram um povo inimigo de Israel. Obed-Edom, ele era natural de uma terra chamada Gat, um dos maiores inimigos de Israel. Nós estamos falando aqui de um homem que até então não aparece na palavra, um homem que é totalmente desconhecido, um homem que a gente pode dizer que talvez ele era rejeitado, um homem que ele era humilhado pelo povo de Deus, só pelo nome que ele levava, Obed-Edom. Obed, que era do lugar que era inimigo de Deus. E nós vamos ver lá no profeta Obadias que Deus relata a ira dele contra o povo de Edom. Quando nós falamos Obed-Edom, antes de ele ter a arca da presença de Deus na casa dele, nós estamos falando de um homem que carregava no próprio nome uma profecia maldita. O homem também olhava para ele e talvez dizia: aquele é Obed. Mas o nome dele não era só Obed, ele era conhecido como Obed de Edom. Obed, aquele que é de Edom, que é dos inimigos de Deus, aquele que é de um povo rejeitado, aquele que é de um povo inimigo, aquele que é desprezado. Obed não morava na cidade, ele morava na estrada, ele morava num barraco, talvez à beira do caminho. E aí que entra, meu irmão, a minha nova história, que talvez alguém que está aqui possa se identificar
com esse nome chamado Obed-Edom. Talvez Obed ele teve uma vida até ali marcada pelo sofrimento. Talvez você está aqui por uma vida e tem uma vida marcada por sofrimento, marcada por dores, marcada por traumas da infância, talvez traumas emocionais. Talvez até aqui você tenha carregado na tua vida um peso de maldição, talvez que está lá no nome: fulano de tal, filho de quem? Filho de tal. Talvez você está aqui e você foi maltratado por alguém, julgado por alguém, rejeitado por alguém, desprezado, humilhado. Talvez alguém um dia já disse que você não daria nada. Talvez isso alguém disse para você, e quem disse foi os teus próprios pais, teus próprios irmãos. Talvez você está aqui, alguém um dia disse, te chamou: você é um burro, você não vai dar nada, você é um atrasado na vida, você é reprovado. Tem pessoas que carregam na sua vida um peso de uma história de vida marcada pela rejeição, marcada pelo desprezo, marcada pelo fracasso. E aí que entra a pessoa bendita do Senhor Jesus, que muda a história. A história de um alcoólatra, de um viciado, de um homem bravo, de um mentiroso, de um endemoniado. E é que entra o Senhor Jesus para mudar a tua história de vida. E essa era a vida de Obed-Edom. Mas de repente algo maravilhoso acontece na vida deste homem. De rejeitado, talvez, humilhado, desprezado, à beira do caminho, o que mudou na vida dele foi a presença de Deus que o alcançou. Ele se depara naquele dia onde ele sabe que tem uma festa lá rolando. Que festa é essa? É o povo de Israel, parece que quer levar de volta a arca lá para Jerusalém. Mas não demora, ele recebe na sua própria porta o rei Davi, contando aquilo que ocorreu, e Davi perguntando para ele: eu posso deixar a arca aqui na tua casa? Já pensou, meu irmão? Que proposta! Eu posso deixar a presença do Senhor aqui na tua casa? Aleluia. Obed-Edom, ele aceitou receber a presença de Deus em sua casa. E o texto lá, no verso 11, diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. 3 meses. Inicialmente, como está no texto aqui, a arca ela estava na casa de um certo homem chamado Abinadab, e não relata mais nada, só que ela estava na casa de Abinadab, e na casa de Abinadab ela ficou por 20 anos, mas não relata absolutamente nada. Sabe por quê? Abinadab, ele deixou a presença ali, a arca ali, mas aquela arca virou rotina dentro da casa de Abinadab. Talvez eles não tinham nenhuma reverência por aquela arca ali. Talvez eles não deram a devida importância para a arca que simbolizava a presença de Deus. Talvez eles não deram nenhum valor à presença de Deus, não deram nenhuma importância. E o que eu quero te dizer nesta noite é que você precisa dar importância à presença de Deus na sua vida. O motivo do caos que nós vemos hoje na sociedade, na família, na vida das pessoas, no casamento, no mundo, é porque as pessoas perderam a essência, perderam a falta do respeito da presença de Deus. A sua vida está em desordem. Sabe por quê? Porque falta a presença de Deus. Você pode estar na igreja, você pode estar no ambiente de culto e não dar valor à presença de Deus. A presença de Deus é real nesse lugar, e
E você pode sair desse lugar da mesma maneira que entrou, sem dar o valor devido à presença de Deus. Você pode até dizer que é cristão, que é crente, ter uma Bíblia na sua casa, mas isso não significa que você dá valor à presença de Deus. Mas olha só, quando a arca ela chega na casa de Obed-Edom, ele passa a dar o devido valor à presença de Deus. E eu creio que Obed-Edom era uma casa simples, mas ele preparou um lugar de destaque. Mas ele preparou um lugar especial, aonde ele coloca a arca, que simbolizava a presença de Deus. Eu creio que na casa de Obed-Edom havia uma reverência. Eu creio que as crianças, elas não batiam na arca. Eu creio que as crianças não brincavam com a arca. Eu creio que ele dizia: criança, meus filhos, aqui é a presença de Deus. Nós temos que ter respeito pela presença de Deus. Ele dava atenção à presença de Deus, e ele sabia que aquela arca significava a presença de Deus. Ele sabia da história, que a partir daquela arca Deus tinha dado vitórias ao povo de Israel, e todas as nações se ouviam falar daquela arca, da presença de Deus. E agora, nada mais e nada menos do que a presença de Deus está dentro da minha casa, está dentro da casa de Obed-Edom, no ambiente familiar, no dia a dia. Ele acorda, tem a presença de Deus. Ele vai trabalhar na roça, ele volta, a presença de Deus está ali na sua casa. Ele vai lá no centro e ele volta, a presença de Deus está na sua casa. Ele vai dormir, a presença de Deus está ali. Ele acorda no outro dia, novamente a presença de Deus está ali na sua casa. E aí está a diferença de quando a arca esteve na casa de Abinadab e agora na casa de Obed-Edom. Ele sabia se comportar, Obed-Edom, diante da presença de Deus. E porque ele deu a devida atenção, respeito, importância à presença de Deus, olha só, a Bíblia diz que Deus abençoou a sua família em tudo o que possui. Deus mudou a história de Obed-Edom em 3 áreas da sua vida. Em 3 áreas. A primeira, Deus conserta a vida de Obed-Edom. A presença de Deus chegou e a ordem familiar se estabeleceu. A vida sentimental se estabeleceu. A vida conjugal se estabeleceu. Por quê? Porque quando a presença de Deus chega, meu irmão, vai consertando tudo, aleluia. Algo já foi consertado lá na tua vida? Já foi consertado? Por causa da presença de Deus. Se não fosse a presença de Deus na tua vida, já estaria separado, já estaria morto, já estaria no fundo de uma cama, já estaria falido. Mas por causa da presença de Deus, o respeito pela presença do Senhor, a importância que você dá pela presença de Deus na tua vida, as coisas vão mudando. E ali na casa de Obed-Edom começa a nascer um desejo de afeto, de carinho, de respeito pela presença de Deus. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Você pode até estar passando a luta que for no teu casamento, na tua família, mas eu quero te dizer algo. Quando a presença de Deus ela entra na tua casa, e casa aqui, meu irmão, é o teu coração. Quando a presença de Deus ela realmente entra no teu coração, na tua vida, as coisas começam a mudar. Aleluia. Sua vida começa a ser transformada. É a sua vida que começa a ser transformada. Quando você dá valor à presença de Deus, eu quero dizer uma coisa: tudo muda. Quando a presença de Deus chega na tua casa, eu quero dizer, no seu coração, na tua vida, os milagres acontecem. E Obed-Edom, ele passa a reverenciar mais e mais a presença de Deus.
Quando a presença de Deus entra na tua vida, ela entra para consertar aquilo que está estragado. Ela entra para trazer uma nova história de vida, conserto. Segundo, o que aconteceu na vida de Obed-Edom é que houve uma mudança na área espiritual. Um amor a Deus, por causa da arca da presença, o amor a Deus começou a tomar conta daquela casa. Ele não conseguia mais viver, ele não conseguia mais sair da presença de Deus. Ele amava ter a presença de Deus na sua casa. Ele queria a presença de Deus na sua casa, porque as coisas estavam acontecendo, as coisas começaram a melhorar. Quando você veio para Jesus, começou a melhorar alguma coisa lá na tua casa ou não? Aleluia. O David levantou a mão bem alta assim, sorrindo, porque mudou, né? Quer dizer, aleluia. Nós vamos ouvir o testemunho dele um dia. Aleluia. Quando a presença de Deus ela entra na nossa vida, na nossa casa, as coisas começam a mudar. Quantas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós não damos valor devido à presença de Deus. Nós achamos que é algo normal. Deixamos de ter um tempo com Ele a sós. Alguém lembra do TSD? Quem lembra do TSD? Quem está praticando o TSD? Amém. Continua praticando o TSD. Quando você tem respeito pela presença de Deus, quando você dá importância para a presença de Deus, você tem tempo para o teu TSD lá na tua casa. A presença de Deus está na sua casa, mas você precisa dar importância para a presença de Deus. A presença de Deus está ali. Muitas das vezes ela está ali, mas você quer resolver as coisas do teu jeito. O que adianta? A presença de Deus na tua casa está, pastor, está na minha casa, na minha vida. Então deixa Deus te guiar, deixa Deus te direcionar, deixa Deus te mostrar o que você deve fazer. Às vezes passa a semana e o único momento que nós temos com Ele, com Deus, é quando nós chegamos aqui no culto de domingo. Aí domingo você sai apavorado: onde é que está minha Bíblia? Onde é que está minha Bíblia? Porque eu vou para a igreja, eu preciso da minha Bíblia. Você nem sabe onde é que está a Bíblia, porque você não tomou a Bíblia para ler durante a semana. Quando Deus muda a sua vida espiritual, tudo muda, a gente muda. E quando a gente se reúne aqui na igreja, com as pessoas que dão o devido valor para a presença de Deus lá na sua casa, lá na sua vida, o culto se torna até diferente, meu irmão. Quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, a presença de Deus ela está aqui. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas nós precisamos dar o quê? Dar atenção, dar importância para a presença de Deus na nossa vida. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Por isso que eu creio que Jesus está aqui nessa noite. Você crê? Eu sinto a presença do Senhor Jesus, a presença do Senhor no nosso meio. Qual é a atenção? Qual é o valor? Qual é a importância que nós estamos dando para Ele? Quem dá valor, tem respeito, importância à presença de Deus, quando chega aqui, adora a Deus. Quando chega aqui, diz: eu quero a tua presença. Quando chega aqui, se envolve com o ambiente do culto. Quando chega aqui, se envolve com as pessoas. Mas ele não fica satisfeito só com o culto de domingo à noite. Ele diz: eu preciso mais da presença de Deus. Eu vou no culto de terça-feira. Aleluia. Aí a mulher, ela não está trabalhando fora, ela pode tirar um tempinho de folga. Eu vou lá na terça-feira da tarde da esperança. Eu vou no culto de terça-feira à noite. Aí quando quem dá importância à presença de Deus na sua vida, ele diz: não, eu preciso ainda participar de um pequeno grupo. Eu preciso me relacionar com outras pessoas. Eu preciso adorar a Deus em alguma casa. Aí ele fica dizendo: eu vou ser alguém, eu vou participar de um lar missionário. Aleluia. Porque eu quero estar junto com as pessoas que adoram a Deus.
Porque ele dá valor, ele dá importância. Ele não se contenta estar em casa, ficar em casa à noite e seja, sei lá, fazendo o que em casa à noite. Tem gente que fica trabalhando, colocando muitas coisas em dia, meu irmão, mas tem gente que fica sentadinho no sofá assistindo televisão, novela. Não é dar, isso não está dando um valor devido à presença de Deus na tua vida. Se envolve com os ministérios da igreja, se envolve com o trabalho da igreja. Isso é o que faz, quando a presença de Deus está na nossa vida, muda a nossa vida espiritual. E terceiro, quando a presença de Deus está na nossa vida, Deus muda na área financeira. Tem gente que dá glória a Deus. Quando Deus está na nossa vida, quando nós damos o valor devido à presença de Deus, Deus muda a área financeira. Quem pode dizer amém? Deus agora começa a agir na área material daquele casal. Os animais da sua casa começaram a ser reproduzidos lá na casa de Obed-Edom. A terra começou a dar mais fruto. Aí eles começaram: o que é isso? O que está acontecendo? A terra está produzindo, o gado está produzindo. O que está acontecendo? Não sei, marido. Foi quando a arca veio aqui para casa. Diz a palavra de Deus que ele abençoou. Deus abençoou Obed-Edom e a toda a sua casa. Aleluia. Por causa da presença de Deus. Sabe o que Obed-Edom? Ele reconhece que o derramar na vida dele é só presença e graça de Deus. E você pode perceber, meu irmão, olha só, gente que está longe da presença de Deus geralmente tem uma vida financeira destruída. Pastor, puxa, mas eu conheço gente que nem crente é e é bem próximo. Bem próximo, irmão. Mas ele nunca está satisfeito com a prosperidade dele. Sempre quer mais. São pessoas insatisfeitas, são pessoas ingratas, são pessoas amarguradas. Por quê? Porque o fulano tem sucesso na vida, aí vem a inveja e eu não. Agora não quero dizer que quem tem a presença de Deus, meu irmão, na sua vida, vai chover dinheiro, não vai dar. Mas quem tem a presença de Deus, ama o que tem, se contenta com o que tem e dá graça por aquilo que tem. Aleluia. Ame o que você tem, se contente com aquilo que você tem e dê graças a Deus por aquilo que você tem. Aleluia. A presença de Deus abençoou a vida daquele casal, abençoou a casa. Mas tem uma coisa: Obed-Edom, ele não se apegou àquelas coisas. Ele não deixou que aquela bênção material que estava vindo sobre a vida dele tomasse conta do seu coração. Ele sabia que as bênçãos só chegaram na sua casa foi por causa da presença de Deus. Que coisa linda. Reconheça, meu irmão, que você só é abençoado porque tem a presença de Deus na tua vida. E aqui nós podemos ver que está a verdadeira doutrina da prosperidade. E o que é? Adoração a Deus. Adorar a Deus traz prosperidade. Ele amava a presença de Deus, ele adorava a Deus e ele queria estar perto de Deus. O que você conquista pode acabar, mas o que Deus te dá, ninguém toma. Que você conquiste pelas suas próprias forças pode acabar, mas aquilo que Deus te dá, ninguém vai tomar. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a experiência do homem, da família, que tem a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Nós vimos aqui 2 testemunhos, poderíamos ouvir muitos testemunhos. Pessoas que tiveram a sua casa, o seu casamento, a sua família, tudo mudado. Por quê? Porque a presença de Deus entrou na sua casa. Mas um certo dia, alguém bate na casa de Obed-Edom, e eles vão abrir a porta e está uma caravana. Quem é que chegou?
Davi. Davi chegou e disse: olha, nós viemos agora levar a arca da presença de Deus para Jerusalém. Nós aprendemos agora como é que nós vamos transportar a arca. Não é mais um carro novo. Agora já estão os sacerdotes aqui e nós vamos levar embora. Obed-Edom, ele aprendeu a amar tanto a presença de Deus, que ele disse para o rei assim: ó, o rei, é o seguinte, a arca pode ir embora, mas tem uma coisa, eu vou junto com a arca. Eu não vou ficar mais aqui. Não, que é isso, pai, está sendo abençoado aqui. Eu estou sendo abençoado por causa da arca, então eu vou aonde a arca vai. Aleluia. Porque eu reconheço que a bênção de Deus sobre a minha vida é por causa da presença de Deus. Eu posso ir. Aí vem a esposa de Obed-Edom: amor, se tu vai, eu também vou. Aí vem os filhos e disseram: não, pai, nós também vamos, nós vamos junto. Aleluia. Eles deixaram tudo o que tinham conquistado. Deixaram a casa, deixaram onde eles plantavam, deixaram tudo. E eles disseram: nós vamos para onde a arca for, porque nós queremos estar na presença de Deus. E aí está o segredo de Obed-Edom. Ele decidiu estar para sempre na presença de Deus. Esse é o segredo. Para você manter, para você estar na bênção de Deus, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, na tua vida sentimental, emocional, na tua vida financeira, você precisa decidir viver para sempre na presença de Deus. E Obed-Edom foi com Davi. Aleluia. E é aí que nós agora, a partir daí que a gente começa a conhecer Obed-Edom. Abinadab, aquele homem que ficou 20 anos com a arca, meu irmão, não se fala mais nada dele. Ele ficou lá na casa dele. Mas Obed-Edom, diz a palavra de Deus que ele foi para Jerusalém, acompanhando a arca. Então eu tenho cuidado da arca. Foi acompanhando a arca, chegou lá, Davi coloca Obed-Edom de porteiro, cuidador da arca. A arca está ali e Obed-Edom vai ser o porteiro. Ele queria ficar perto da presença de Deus. Dá um trabalhinho, dá um serviço aí para mim. Não, só se tu quiser cuidar da porta, aí é onde vai ficar a arca. Não, eu cuido da porta. E ele se tornou o porteiro. Aleluia. Mas ele não se contentou em ser porteiro. Não se contentou. Porque quando ele era porteiro, ele começava a olhar a arca, naquela tenda que Davi construiu para a arca. E ele começou: eu não posso ficar aqui só olhando para a arca, guarnecendo a arca. Eu tenho que adorar a Deus. E ele começou a louvar a Deus. Aí Davi um dia chama ele: olha, é o seguinte, Obed-Edom, tu não vai só ser porteiro, tu vai ser músico na casa do Senhor. Tu vai adorar a Deus na casa do Senhor. Aleluia. Meu irmão, isso é profético. Isso quer dizer que quando você precisa buscar estar na presença de Deus, você vai estar na presença de Deus, e Deus, Ele vai acrescentar na tua vida o desejo de você ter a presença de Deus na tua vida. De porteiro agora ele se torna músico. Aleluia. Mais tarde, de músico, ele se torna ministro de louvor. Olha só, lá da portaria, meu irmão, ele começa a louvar, e não demora, ele está aqui em cima, ministrando o louvor. Por que ele queria ser músico? Por que vocês querem ser músico? Ele queria ser músico porque ele queria estar na presença de Deus. Aleluia. Mais tarde, meu irmão, porteiro, músico e ministro de louvor. Mais tarde, ele se tornou guardião da arca. Guardião da arca. Está lá em 1 Crônicas 15, 24. Ele iria ficar do ladinho da arca. Do ladinho da arca. Todo o tempo. Agora eles teriam uma responsabilidade de guardar a arca. Guardião da arca. E por fim, deixa eu dizer aqui, por fim, olha só, continua a história de Obed-Edom. Por fim, ele se tornou tesoureiro
casa do Senhor e do reino de Davi. Um homem que morava lá na beira da estrada, um homem que tinha uma sina, só pelo nome, Obed de Edom. Agora ele é um adorador, mas Deus confia agora muito mais. E alguns estudiosos dizem que esse tesouro da arca, do concerto, da aliança, que ele cuidava, estava estimada hoje, se fosse por números de hoje, ela valeria 3 bilhões de dólares naquela época, em termos materiais. Imagina em termos espirituais. Um homem pobre, um homem que até então ninguém conhecia, na solidão. Agora Deus honra Obed-Edom, depois que a presença de Deus chegou em sua casa. Deus tem honrado muitos homens e mulheres aqui, depois que deixaram a arca da presença de Deus entrar na sua casa. E sabe o que Deus está me dizendo? Que Ele tem honra para você. Pastor, o senhor conhece a minha história? O senhor já conhece a minha história? Você sabe aí como é que eu sou conhecido aí? Você sabe o que já tem acontecido comigo? Talvez eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. Deus conhece a tua vida. Aleluia. E Ele quer mudar a tua história. Glória a Deus. Agora, se chamar Obed-Edom era motivo de orgulho, não era mais vergonha. Talvez antes, quando pensasse no seu nome, era motivo de confusão. Obed-Edom, mas nem fala Edom. Mas agora não. Ele foi transformado, e quando fala do seu nome, significa que é um homem que tem a presença de Deus na sua vida. Aonde ele chegava, chegava a presença de Deus. Tudo porque um dia Obed-Edom tomou a decisão, a maior decisão da sua vida. Ele entregou a sua vida por completo ao Senhor, e ele amou a presença de Deus com todo o seu coração. E aí está o segredo, meu irmão, de uma nova história você escrever. O homem que tinha uma profecia maldita sobre o seu nome, mas ele valorizou a presença de Deus e teve a história mudada. Obed-Edom não deixou que o acaso, e o Deus dará, como fala aí, teve a sua história mudada. Obed-Edom não deixou que isso viesse determinar a vida dele, mas agora ele determinou o seu destino, porque ele amou a presença de Deus. Você pode determinar o teu destino hoje, se você passar a amar a presença de Deus, se passar a dar importância à presença de Deus, se você passar a dar a importância à sua vida ser transformada. Um homem que um dia deve ter feito aquela oração: Deus, eu não aceito mais essa maldição na minha vida. Talvez um dia ele orou: eu creio, Deus, que tu pode reescrever a minha história. Tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor pode me abençoar. Você pode fazer essa oração hoje, dizendo: Senhor, eu não aceito maldição sobre a minha vida. Eu não aceito maldição sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre a minha mente. E eu creio que o Senhor pode reescrever a minha história. Eu creio que o Senhor pode me levantar como instrumento teu, assim como Deus levantou Obed-Edom. Você precisa dizer nessa noite: eu amo a tua presença, Senhor. Eu amo a tua presença, Senhor. Você precisa dizer: eu amo a tua presença, Senhor. E o meu desejo é que essa paixão pela presença de Deus venha estar na tua vida, e que você, de todo o seu coração, você possa amar, você possa receber hoje a presença de Deus na sua casa, no seu coração. Que você possa deixar Deus governar a sua vida. Deus pode te dar uma nova história, mas você precisa se entregar totalmente ao Senhor. Quero te dizer que hoje a presença de Deus se chama Espírito Santo. Essa arca nunca mais foi encontrada. Um dia ela se perdeu, nunca mais foi encontrada.
Os historiadores, arqueólogos, eles tentam encontrar a arca e fizeram até filme, né? A Arca Perdida, lá do Henry Scott. Eles não vão encontrar a arca, porque aquela arca, ela teve o seu valor na antiga aliança, mas a nova aliança que eu e você vivemos é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que habita na minha vida, é Ele que quer habitar na tua vida, é Ele que é o Deus conosco. E você hoje não precisa mais desta arca, não precisa mais desta arca. Essa arca se tornou um amuleto, e é por isso que Deus não deixa ninguém comprar essa arca. Eles iam adorar a arca, ou então derreter a arca e vender ouro, né? Não. Você não precisa de uma arca, você precisa de Jesus. E Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa continuar vivendo a vida que você leva. Deus te dá uma nova oportunidade para tu ter uma nova história escrita na tua vida. A partir de hoje, Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Vamos colocar de pé. Aonde está? A pessoa de fé.